Boa noite. Comemora-se no próximo dia 25 por todo o planeta e, sobretudo, nos países africanos, o Dia da África, que assinala também o 50º aniversário da União Africana, antes fundada como Organização da Unidade Africana. Esta comemoração ocorre num tempo em que a África globalmente dá sinais de dinâmica de crescimento económico e de melhoria do índice de desenvolvimento humano, embora seja ainda considerado o continente mais pobre do mundo, com quase um terço da população global sob a pressão da insegurança alimentar. Em Cabo Verde, a comemoração oficial ficou a cargo do Ministério das Relações Exteriores, que montou uma série de atividades para pensar o panafricanismo e a renascença africana, à luz dos novos tempos em que um relatório do Índice do Desenvolvimento Humano da ONU fala em ascensão do Sul. A integração africana de Cabo Verde continua a ser questionada por parte da população e os africanos do continente nem sempre são bem acolhidos em Cabo Verde. Abraçar ou não a África? Eis a questão da nossa conversa em dia de hoje. Para este debate, convidamos os sociólogos Felisberto Vieira e Abrão Vicente e Jorge Andrade. Muito boa noite, a todos. E obrigada pela vossa disponibilidade. Começo por si, Felisberto Vieira. Há ou não preconceito dos cabo-verdianos em relação ao continente africano? Bom, boa noite. Queria, em primeiro lugar, saudar os colegas aqui neste painel, a senhora jornalista, e também mandar um abraço fraterno a todos os irmãos africanos residentes aqui em Cabo Verde e espalhados pelo mundo, sobretudo a nossa chamada diáspora africana, que é um grande tesouro deste continente. Falar de preconceito há sempre e em todo o lado. Não só aqui em Cabo Verde, em todo o lado há sempre preconceito. Agora, em relação à África, nós temos que partir do pressuposto de que Cabo Verde é uma das primeiras globalizações existentes na nossa civilização. Naturalmente, nascemos do cruzamento de povos e de culturas e naturalmente, nós fomos moldados e habituados a uma forma de ser e estar num quadro multicultural e multirracial. E, portanto, a nossa idiosincrasia está virada, efetivamente, para um convívio salutar com vários povos, várias culturas e várias formas de estar e de pensar no mundo, concretamente o nosso continente. O que temos que fazer é trabalhar para que haja efetivamente uma afirmação cada vez maior da nossa condição de africanidade, do nosso estatuto de país africano e de cidadão africano, e trabalhar para que esta grande humanidade global no nosso continente se afirme como um todo, diverso, plural, mas uno na sua diversidade cultural, histórica e, diria até antropológica, tendo em conta a gênese do próprio continente africano e do próprio Cabo Verde. Portanto, temos que ter um olhar em relação à África como um elemento estratégico do nosso futuro e do nosso desenvolvimento. Mas, infelizmente, apesar dessa premissa, não sabemos que tem unanimidade em relação ao continente africano, a partir de Cabo Verde. Jorge Andrade, que te deriva essa falta de unanimidade em relação ao continente, a pertença ao continente? Sim. Boa noite. Eu queria agradecer tudo o nosso ancestral, que os homens grandes, com mulheres grandes, que permitem que andem na caminho para nos ter ali hoje, sem eles nada daquilo que era possível. A unanimidade que tem sobre a relação ao continente africano ali, para não tem um desconhecer total de potencial de África. Coisa que se fala dele é que nós na escola não temos ensinado só a partir de presença europeu no continente. Tem um fraco conhecer, um pouco conhecer sobre a realidade de coisa que é continente e esse povo que deu origem à civilização humana durante milhares de anos, quando a Europa que concebe coisa que é civilização. Quando a Europa que era civilizada, a África tinha todo o potencial. Não estava na Ásia, antes do europeu chegar lá, não estava na Europa, que é o que a fala dele. Tem monarquias africanas na Europa, é saber na Eslovénia, na Áustria, e tem esta Butabela Butachel, Roma, Aníbal,
toma Roma durante séculos. Portugal, Península Ibérica, conquistado durante quase 1000 anos, para que se chamar de mouros, mas, no entanto, a canchina um povo que ela, modo que tem, que não está falando crioulo moral, que tem aquele orgulho de ser africano e que assume aquela identidade. O que bem fala, ele começa a partir de barco escravo, mas ele quer nada, ele era de grupos tribal, meta na mato, com o flecha está ali para mostrar que esse filme de Tarzan, que a Hollywood também ainda proporciona mais ignorância na nossa mente. O que está acontecendo é não te afasta cada vez mais para não te pensa, mas na África isso é negativo. Ao passo que tudo o contrário. E nós que dá origem à civilização na Roma com Grécia. Sem África, que tinha Roma com Grécia. Sem África tinha filosofia grega, que tinha Platão, que tinha Sócrates, que tinha nada, nem mitologia grega que existia. E não me ensina nosso povo que é lá. No mês então redefine nosso próprio que Cabral fala, que é retorno, que é reafricanização do espírito, mas ainda que retorno à fonte. Nunca tem nem indícios, nem caminho nesse. Ainda é que acontece, como acima que a gente está falando, um mistério de riba para baixo, tem que ser desde liderança bem baixo. E enquanto não se fala de África só hoje, nunca estou já se fala dele a nível governamental, nunca estou de uma preocupação profunda e direta entra no Ministério da Educação para exigir um currículo que está abre mente de crianças desde o jardim até a universidade. Nessa flama não está celebrando cima que é simplesmente um dia ou uma festa, mas é que está transformando nada para mim querer saber amanhã mas que você está acorda, mas que irmão você também acorda em termos de consciencialização. Abrão Vicente, nós temos, digamos, um instrumento mais prático e palpável neste momento que temos é a CEDEAO, a nossa pertença à CEDEAO e todas as negociações nesse campo que acontecem. Acha que é unânime, existe também unanimidade com relação à CEDEAO e todas as dinâmicas que aí acontecem? Ou não? É uma pergunta difícil de responder, mas antes de mais quero agradecer o convite e saudar todos os africanos do continente que estão aqui em Cabo Verde. Antes de mais começar a dizer que a África vive um bom momento, passou-se do tal afro-pessimismo para o afro-otimismo. Não há unanimidade, eu não poderia deixar de também fazer uma ponte entre as perguntas que fez aos meus colegas, não há unanimidade exatamente por aquilo que o Jorge disse, o desconhecimento quase total daquilo que são, não só a herança cabo-verdiana, mas a herança que a África deixou na história do mundo. Quanto à CEDEAO, eu acho que os últimos acontecimentos, principalmente na Guiné-Bissau, mostra que Cabo Verde vai atrasado. Ou seja, não temos o poder que deveríamos ter nas instituições africanas para influenciar. Não podendo influenciar num país que é lusófono, para já a CPLP e a lusofonia mostrou ser um órgão vazio de conteúdo. A partir do momento que um país como Cabo Verde, irmão, o Guiné, nós temos uma dívida histórica com a África e com a Guiné-Bissau. Cedeu-nos o território para a luta da independência nacional. E nós não temos sabido influenciar politicamente. Falta uma diplomacia cultural com a África, uma diplomacia financeira, mas falta... Mas não há setores, por exemplo, que entendem que isso não vale a pena, que não nos leva a nada? Não, nós temos, o povo tem que ser, de certa maneira, elege os governantes para traçar metas. A nossa aproximação à África tem que ser, é um processo. Não podemos, de repente, aparecer apaixonados por África porque temos interesses económicos. Neste momento, o afro-otimismo aparece porque há um conjunto de nações africanas que começam a emergir porque começam a utilizar de maneira devida os recursos naturais. Se no período colonial os colonialistas usavam para bem próprio os recursos naturais de África, hoje há uma consciência de que é preciso usar a favor dos africanos os recursos de África. Totalmente a favor. Cabo Verde vai tarde. Vai atrasar nesse sentido e nesse sentido temos que fazer uma abordagem mais aprofundada, temos que dar conteúdo à nossa africanidade. Perdoem-me os que não concordem comigo, mas eu acho que a aproximação e a visão de Cabral ficou na independência. A partir do momento da independência nós rompemos e há um discurso muito perigoso da tal mestiçagem de Cabo Verde. Nós não somos negros, não somos mestiços sem ser negros. Não podemos ser. E há uma aproximação muito perigosa ao lado branco da nossa história e esquecemos o lado negro. Felisberto Vieira, é um discurso muito ouvido de que o diário de Amílcar Cabral parou no período de independência. Compartilha esta ideia? Eu gostava de
fazer duas notas apenas em relação às duas perguntas precedentes. A primeira tem a ver com a questão da unanimidade em relação à África. Eu acho que já tivemos períodos piores em relação à convicção, a nossa convicção em relação à pertença à África, mas eu hoje creio que se há uma franja da sociedade que tem este sentimento, algum pessimismo, é uma franja marginal. Eu creio que hoje a classe política, a sociedade civil, o próprio mundo empresarial está a olhar para a África como uma fonte de potencialidades de obter riquezas, investindo e produzindo, digamos, em África. Repara, por exemplo, que, vou dar 3 exemplos. A parceria especial que estamos a construir com a União Europeia não se baseia apenas pelos lindos olhos dos cabo-verdianos. Baseia-se fundamentalmente também porque Cabo Verde ocupa uma posição geoestratégica no corredor do Atlântico Norte, Atlântico Médio, e tem um elemento forte de promoção, de fator de paz, de estabilidade e segurança para a Europa, para a América e para a própria Ásia. Este é um elemento forte que leva com que hoje um dos elementos estratégicos da parceria pela União Europeia também tem a ver com este elemento. Primeiro. Segundo, vou lembrar aqui a cimeira histórica do SAL. Brasil-África. África e África Ocidental. Portanto, por que é que o Brasil está a olhar hoje para a África de uma forma diferente? Como disse o Lula, a África tem que deixar de ser vista como um problema, mas sim como uma parte fundamental da solução para o continente africano e da solução para a construção de um mundo mais justo, mais humano, mais solidário e sem fome. E, portanto, esta cimeira, e hoje foi relatado há poucos dias que Japão, a própria Índia, os Estados Unidos e a União Europeia estão a olhar para a África como, efetivamente, um parceiro estratégico para a construção de uma nova parceria, para o desenvolvimento multilateral, para o desenvolvimento da cooperação económica, cooperação comercial. E, portanto, acho que aqui, concordo aqui com o Abrão, de que, efetivamente, estamos a sair de um conceito, de um sentimento de uma África sem futuro e sem perspectiva para uma nova África, para um redesenho de uma África com futuro e com potencialidades para o desenvolvimento. A questão da CEDEAO, eu acho que Cabo Verde não vai estar. Cabo Verde foi um dos países promotores da Comunidade dos Estados da CEDEAO. Agora, a CEDEAO hoje é aquilo que é, tendo em conta as especificidades, digamos, dos países que a compõem. Nós, na nossa região, ainda temos focos de instabilidade, temos focos de países que não aderiram aos ideários republicanos, da democracia, da observação dos valores e dos direitos humanos, à fome, à corrupção, enfim, há um conjunto de situações em que faz com que a CEDEAO pode estar a marchar não num ritmo desejável. Mas, por outro lado, o próprio relatório do desenvolvimento humano 2013, publicado há dias, mostra que o Sul está em ascensão e esta grande ascensão do Sul tem a ver com a pujança dos países da África Ocidental. Portanto, das economias emergentes e das economias que mais cresceram nos últimos anos, quase 6 ou 10 pertencem ao continente africano e à África Ocidental. Significa que, numa palavra, eu diria que numa palavra, a globalização faz-se pela integração regional, ou pelas integrações regionais. Hoje todos os grupos estão à procura da integração. Na África, na Ásia, na América Latina, mesmo os chamados países da Macronésia, os países periféricos, é uma questão da sobrevivência, é uma questão fundamental para o desenvolvimento, digamos, da humanidade. Portanto, agora temos que buscar a convergência dos objetivos fundamentais. Tem a ver com a paz, com a democracia, com a liberdade, com o respeito pela garantia da liberdade dos cidadãos, pelas eleições transparentes e livres, pelo investimento na educação, na saúde, para que essa juventude, a geração de hoje e do futuro, tenha uma educação com futuro e tenha alternativas, de facto, de poder construir esta África
próspera, unida que se almeja e pródiga que nós todos almejamos.